TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. A Paranormal. A vida do agente do FBI, John Moore, era normal e feliz, até ao dia em que a sua mulher e a filha são vítimas de um crime. Culpa, raiva e um sentimento de impotência levam-no ao fundo do poço, pondo em risco o seu emprego. Por sua vez, Angeline Lewis, licenciada em Economia, defronta-se com um grave problema, tendo que revelar o que tinha escondido até aí: a sua faculdade extrasensorial. Refeita de um passado de dores, a bela economista tem um encontro com o agente e o seu dom põe à vista um cenário de revelações dolorosas e comprometedoras. O que fazer? Como trabalhar os sentimentos que vão surgir a partir desse encontro? Boa noite a todos. E cá estamos mais uma vez, não é? Daqui a pouco estão cansadíssimos e fartos de me ouvir, peço desculpa, mas não somos muitos e como não somos muitos temos que andar sempre a fazer esta pequena rotação. Mas então, vamos lá então. Hoje, como veem, vamos falar de Evangelho. É sempre bom e é sempre fundamental. Obrigada, Manel. E é um tema que é bastante, enfim, explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, que temos aqui já, e no capítulo 10º, Kardec expõe, então, tudo sobre a reconciliação com os adversários. E começa o nosso Evangelho por dizer o seguinte: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até ao último centavo. Quando Jesus disse que devemos reconciliar-nos o mais cedo possível com o nosso adversário, queria ensinar-nos não só a evitar discórdias na vida atual, mas também e principalmente a que estas não continuassem na vida espiritual e, muitas vezes também, para que não sejam arrastadas para outras futuras encarnações. Nesta frase de Jesus, e vamos vê-la, ele diz: quem é o nosso adversário? Bom, o nosso adversário, disse Emanuel a Chico uma vez, que quando desencarnou um adversário do trabalho de Chico, um materialista, e o Chico veio dizer a Emanuel que fulano tinha desencarnado. E Emanuel disse-lhe que tinha sido um mestre de Chico que tinha desencarnado. Porquê? Porque realmente os nossos adversários são os nossos melhores fiscais. Eles fiscalizam tudo aquilo que nós fazemos, para ver onde é que nos apanham, não é? E, portanto, o que é que isso representa para nós? Representa que obriga-nos, em princípio, a tornarmos-nos melhores, não é? Para que ele não lhe dar aso a que ele diga qualquer coisa de nós. Depois, Jesus também diz: reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. Isso significa enquanto estamos na vida atual. Não é? E não seja, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz. Bom, quem é este juiz?
é a nossa consciência. E que o juiz não vos entregue ao Ministro da Justiça. Este Ministro da Justiça podemos simbolizá-la como sendo a lei de causa e efeito. E que sejais postos na prisão. A prisão é o nosso corpo físico, são as nossas encarnações. Então, é preciso nós pensarmos bem no Evangelho, naquilo que estamos a ler, porque o que tem de magnífica, de abençoada, a doutrina espírita é precisamente isto. É que ela vem desmistificar e esclarecer as palavras de Jesus. Portanto, aqui já vemos, primeiro, que os chamados adversários, no fundo, são nossos fiscais. Fiscalizam tudo aquilo que nós fazemos. Depois, enquanto estáis a caminho com ele, enquanto estamos na mesma encarnação. Que o vosso adversário vos entregue ao juiz, já sabemos que esse juiz é a nossa consciência. Que ele não nos entregue, que o juiz não nos entregue ao Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça é a lei de causa e efeito. Porque é a justiça de Deus a atuar. E não sejais postos na prisão, porque para o espírito o corpo físico é uma prisão. E, portanto, é isto que significa, no fundo, esta parábola de Jesus, que termina dizendo: em verdade vos digo que não saireis de lá até enquanto não houverdes pago até ao último centavo. Ou seja, enquanto não sairemos deste ciclo de reencarnações, enquanto não tivermos satisfeito, pagarmos até ao último centavo, até ao último débito, à última dívida, tudo aquilo que tivermos feito de menos bom, de errado, enquanto estivermos nas respectivas encarnações. Tudo aquilo que seja contrário à lei de amor que Jesus veio ensinar, e enquanto nós não a cumprirmos totalmente, nós vamos andar sempre neste ciclo, nesta roda de encarnações. Portanto, a reconciliação com os adversários oferece-nos uma série de benefícios importantíssimos para todos nós e que só a doutrina espírita nos explica perfeitamente, realmente, o que é que significa. Martins Peralva, no capítulo 26 do livro Estudando o Evangelho, diz-nos que proporciona paz na consciência, e ele vai dizendo que é o maior tesouro que o homem pode desejar no mundo, que também proporciona ausência de inquietações e de remorsos, património que ajuda na aquisição do equilíbrio interior, que proporciona também um sono tranquilo, assegurando o bem-estar espiritual enquanto o corpo descansa, que proporciona um despertar sereno, premiando o coração que se enriqueceu de experiências novas no contacto com benfeitores desencarnados, que proporciona a construção de preciosas amizades nesta e na vida extrafísica e, diz ele, o que é fundamental para todos nós, especialmente os imortalistas reencarnacionistas. E ele termina estas frases dizendo que a inimizade é uma brasa no coração humano, queima, fere, abre chagas profundas, faz sangrar por muito tempo. Portanto, a reencarnação, como se vê, e ao fazer luz sobre a palavra evangélica, é realmente benéfica e muito, muito construtiva. Porque ela favorece não só a extinção dos antagonismos do passado, que em geral
são sempre promovidos por nós próprios, mas também ajuda a dissolver as inimizades que fabricamos no presente com a nossa falta de vigilância. Porque lembremos-nos da frase de Jesus, que depois é repetida no Evangelho segundo o Espiritismo pelo Espírito da Verdade, que nós sabemos que é aquela falange, aquele grupo de espíritos comandados pelo próprio Jesus, que veio ajudar. Aliás, ele é que veio, esse grupo, essa falange é que veio dar ao mundo a conhecer a doutrina espírita, o Consolador prometido, que é orai e vigiai. E aqui está, a nossa falta de vigilância proporciona que tenhamos adversários, não vamos chamar-lhe inimigos, que tenhamos pessoas que não gostam muito de nós, não é? Então devemos realmente ter muito cuidado. E no estudando o Evangelho, Martins Peralva continua a dizer: com vistas ao amanhã, a reconciliação com os inimigos, aconselhada por Jesus, apresenta vantagens de natureza espiritual imprescindíveis ao nosso progresso. Assegura-nos hoje aquela euforia que nos dará amanhã a verdadeira felicidade. Porque também sabemos que a verdadeira felicidade não está neste mundo, não é? Podemos ter aquilo que Martins Peralva muito bem chama euforia, como sendo felicidade. E para nós é, mas realmente não é a verdadeira felicidade, porque essa ainda não está ao nosso alcance, só em mundos superiores à Terra. Mas ele diz então que assegura-nos hoje aquela euforia que nos dará amanhã a verdadeira felicidade. E reparem, a maioria das obsessões resulta de ódios que se fixaram no tempo e no espaço, na poeira dos séculos e milénios, pela incapacidade do perdão recíproco. E isto está no capítulo 26 deste livro, então, estudando o Evangelho. Depois, passamos agora para o Evangelho, que nos continua a dizer assim, no mesmo capítulo, 10º, ponto 6. Há na prática do perdão, assim como na do bem geralmente, além do efeito moral, também um efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram seu rancor. O espírito mau aproveita o facto de aquele a quem ele quer mal estar ainda preso ao corpo e, portanto, menos livre, para mais facilmente atormentá-lo e atingi-lo em seus interesses ou afeições mais caras. Esta é a causa da maior parte dos casos de obsessão. É importante, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra o seu próximo. Como? Perdoando aos inimigos, a fim de eliminar, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavenças ou ódios, ou qualquer causa motivada por rancor. Deste modo, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem. E Deus ampara aqueles que perdoam. Portanto, vemos aqui que a melhor e a única maneira de nos reconciliarmos com o nosso adversário é através do perdão. Mas como? Como é que nós fazemos isso? Pois, quando somos nós os ofendidos, compreendendo que o ofensor é um irmão do caminho, que
está a passar pelo mesmo processo evolutivo que nós já passamos e que, por isso mesmo, está sujeito aos mesmos erros que nós mesmos praticamos. Quando somos nós quem ofende alguém, nesse caso, temos que pedir desculpa, temos que pedir perdão a quem prejudicamos. E quer seja perdoando, quer seja pedindo perdão, estaremos sempre a fazer a nossa parte para que esta situação de desavença não seja levada para o mundo espiritual, porque isso é o mais importante. É por isso que é tão falado na doutrina e tão bem explicado por ela que devemos realmente perdoar e reconciliar-nos com quem não gosta tanto de nós ou nós não gostamos tanto dessa pessoa. E porque o Espiritismo também nos ensina que o perdão é um ato que só traz benefícios a quem o pratica. Quem perdoa ou pede perdão, livra-se de uma ligação que é prejudicial e também se livra de toda a carga negativa, toda essa energia negativa que está associada a quem tem raiva de nós, a quem não gosta de nós, a quem nós ofendemos numa palavra. Portanto, Deus ampara aqueles que perdoam, protegendo-nos, dando-nos forças para suportar tudo aquilo que seja necessário, mas com conhecimento de causa, e o conhecimento de causa é-nos dado pela doutrina. E, estudando o Evangelho, novamente, Martins Peralva diz-nos o seguinte: a estima fraternal garante para o porvir de nossas lutas evolutivas reencarnações liberadas de penosos compromissos e dolorosas consequências. Vejam como é realmente importante o perdão e a reconciliação. A estima fraternal garante para o porvir das nossas lutas evolutivas outro tipo de reencarnações que já vão estar livres de, segundo ele, penosos compromissos e dolorosas consequências. E não é só segundo ele, é assim mesmo. O desatamento de laços hostis ou simplesmente antipáticos, que muitas vezes distanciam companheiros de jornada, abre aos nossos espíritos sublimes oportunidades de construirmos em vez de apenas reconstruirmos. Ou seja, não é haver uma reconstrução, é construir da base, de novo, outra vez. É passar um pano, esquecer tudo aquilo que se passou e vamos novamente para a luta, mas com mais paz no nosso coração. Isso é sem dúvida. No Evangelho, voltando ao mesmo ponto 6, diz assim Kardec: quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com o seu adversário, não é apenas com o objetivo de eliminar as discórdias durante a atual existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. E digo-vos uma coisa: se todos nós fizéssemos isto, todos nós, em termos globais de humanidade, a grande maioria, a enorme maioria dos casos de obsessão que são cada vez mais no mundo e que são tratados como loucura, não existiriam. Porque esses laços de ódio, de rancor, de raiva, teriam ficado sem efeito, tinham desaparecido. Por sua vez, Emmanuel, no Consolador, responde a umas perguntas sobre o mesmo assunto. E na 158, perguntaram-lhe isto: se uma criatura desencarna, deixando inimigos na Terra,
É possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? Resposta de Emmanuel. Isso é possível e quase geral no capítulo das relações terrestres, porque se o amor é o laço que reúne as almas na alegria, nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Se alguém partiu odiando, e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os gérmenes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais do que natural que no plano invisível perseverem os elementos da aversão e da vingança implacáveis, em obediência às leis da reciprocidade, depreendendo-se daí a necessidade do perdão com o inteiro esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se manifeste através da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade, com os exemplos mais santos no Evangelho de Jesus. E a prece é, sem dúvida nenhuma, uma prática também importantíssima na reconciliação. Ela é sempre importante, mas na reconciliação, obviamente, ainda mais. Através dela, nós entramos em contacto, se ela for a prece vertical, entramos em contacto com os espíritos superiores, com os mensageiros de Jesus. E além de ser um ato que nos aproxima de Deus, quando tentamos reconciliar-nos com o nosso adversário, a prece torna-nos ainda mais fortes para nós sermos capazes de enfrentar a tentação de não nos reconciliarmos. E essa tentação é fruto do nosso orgulho, do nosso amor próprio, não é? Principalmente porque achamos sempre todos, ou quase todos, que fomos os ofendidos e nunca somos nós os ofensores. Então, é a prece. Vale fazer, sendo a prece vertical, porque sabemos que há a horizontal, não é? A horizontal é aquela que é a tal prece maquinal, que não é dita com o coração, mas sim apenas com os lábios. E essa não passa daqui, da terra e daqui. Agora, aquela que é realmente dita com o coração, e é por isso que normalmente, a não ser o Pão Nosso, nenhuma delas no Espiritismo é prece decorada, mas sim prece saída do nosso íntimo. Então a prece, se ela é vertical, faz-nos compreender os nossos erros e muda a maneira como nos portamos e assim, claro, evitamos futuras obsessões, como vamos ver. Porque Emmanuel perguntaram exatamente isso na pergunta 159, e em que lhe disseram: no caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles se realiza sem o conhecimento dos nossos guias amorosos e esclarecidos? E ele respondeu: as chamadas atuações do plano invisível de qualquer natureza não se verificam à revelia de Jesus e dos seus prepostos, mentores do homem na sua jornada de experiências para o conhecimento e para a luz. E continua Emmanuel: as perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam o seu objeto, senão na pauta da sua necessidade própria. Porquanto, sob os olhos amoráveis dos vossos guias do plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-vos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência, a conformação nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. Vejam como é realmente importante estarmos
sempre em sintonia com o plano espiritual superior. E isso é muito importante para nós, porque estando em sintonia com eles, nós conseguimos, através da intuição e da oração, seguir aquilo que eles nos recomendam. Neste caso concreto, reconciliação. Na 337, ainda lhe continuam a perguntar e agora neste caso até lhe deram logo a primeira frase. Concilia-te depressa, não diz reconcilia-te, diz concilia-te depressa com o teu adversário. Esta é a palavra do Evangelho. Mas, se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? E esta pergunta é realmente bastante importante. Olhem a resposta de Emmanuel, que eu, tal como anteriormente, que eu sublinhei, porque é realmente importante para todos nós fixarmos a resposta deste benfeitor. Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o desejo de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Ora, aqui está, então, Emmanuel, mais uma vez, a ratificar aquilo que está no Evangelho de Mateus, não é? Que é o nosso dever evangélico, que é perdoar e reconciliarmos-nos. E ele vem nos lembrar isso dizendo, cumpra cada qual o seu dever evangélico. Nós devemos ir ter com aquele que está com o nosso adversário, seja por nossa culpa, seja por culpa dele. Vamos esquecer o orgulho e o amor próprio, e se alguém está aborrecido connosco, vamos ter com ele. Vamos conversar e vamos pedir desculpa se for necessário, não é? Porque ele diz também, olvidando a ofensa recebida se formos nós os ofendidos. Mas se, apesar de tudo, o ofendido, o ofensor ou o ofendido não nos perdoar, nós ficamos a bem com a nossa consciência porque cumprimos o nosso dever evangélico. Ele diz aqui que o que é que acontece com ele que não esquece? Diz, o desejo de represália em si mesmo, ou seja, o desejo de vingança contra nós, em si, já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. A vingança, o rancor, é uma chaga viva segundo a espiritualidade. Então, tenhamos isso sempre presente. Vejamos o professor Herculano Pires, neste livro, Educação para a Morte, também fala no assunto. Como veem, há montes de livros a falarem sobre a reconciliação com os nossos inimigos. E diz assim, as pesquisas da ciência espírita mostraram que muitos dos nossos sofrimentos na Terra provêm das malcrenças do passado. Um inimigo no além representa quase sempre ligações negativas, de forma obsessiva, para o que ficou na Terra sem saber perdoar. A técnica espírita de desobsessão, de libertar o homem das vibrações de ódio e vingança dos inimigos mortos, é precisamente a da reconciliação de ambos nas sessões ou através de orações reconciliadoras. A situação obsessiva é grandemente desfavorável para o que continua vivo na Terra, pois este se esqueceu dos males cometidos e o espírito obsessor vingativo
lembra-se claramente de tudo. Ora, cá está. Porque quem julga que a morte do corpo vai redimir as ofensas e que não é preciso perdoar nem reconciliar-se está redondamente enganado. As ofensas continuam com aquele que desencarnou. E enquanto o perdão não for pedido ou concedido do fundo do coração, as ofensas são um estorvo para a nossa evolução espiritual. E, mais ainda, é que o ofendido poderá, eventualmente, tornar-se um obsessor no caso de ter desencarnado com ódio, com raiva ou com vontade de se vingar de nós. Então, vamos ter isso em conta. Neste livro também, do Dr. Adenauer Novaes, na Reencarnação, Processo Educativo, ele afirma o seguinte: se nos determinamos, nesta encarnação, a realizar na próxima existência algo em favor de um grupo de pessoas às quais sabemos que prejudicamos nesta encarnação, poderemos alterar desde agora algum processo educativo em curso que poderia ser imprevisível para nós. Desta maneira, pode-se entender o conselho de Jesus ao recomendar a reconciliação com o adversário enquanto estivermos a caminho com ele. É provável que a maioria de nós pense que o nosso adversário não merece que nós lhe perdoemos. Mas isto apenas mostra o quê? Que ainda somos muitíssimo orgulhosos e que ainda não compreendemos o alcance que tem realmente a reconciliação. Aquela frase muito batida do perdoo, mas não esqueço, é a prova disso mesmo. Mas há uma outra frase muito sábia que afirma o seguinte: perdoa aos outros, não porque eles mereçam perdão, mas sim porque você merece paz. É de um autor desconhecido. Não consegui encontrar nem saber quem era o autor desta frase, mas a frase é muito, muito assertiva. Perdoa aos outros, não porque eles mereçam perdão, sob a nossa ótica, claro, mas sim porque você merece paz. Porque realmente, quando não perdoamos, não temos paz. Estamos sempre a pensar no mesmo, não é? Portanto, já sabem, é uma frase muito sábia. E Emmanuel, não é Emmanuel, é no livro Espírito da Verdade. Bem, sei que Emmanuel fala muito e nós temos uma particular predileção por ele. Mas desta vez é o Espírito Albino Teixeira que nos diz no capítulo 33 do livro O Espírito da Verdade o seguinte: não aguardes o amigo perfeito para as obras do bem. Esperavas ansiosamente a criatura irmã na soleira do lar e o matrimónio trouxe alguém a reclamar-te sacrifício e ternura. Contavas com teu filho, mas teu filho alcançou a mocidade sem ouvir-te as esperanças. Sustentavas-te no companheiro de ideal e de momento para outro recolheste mistura vinagrosa na ânfora da amizade em que sorvias água pura. Mantinhas a fé no orientador que te merecia veneração e um dia até ele desapareceu dos teus olhos arrebatado por terríveis enganos. Contudo, embora a dor de perder, continua no trabalho edificante que vieste realizar. Ninguém reprova o doente porque sofra mal-humorado. Ninguém censura a árvore que deixou de produzir porque o lenhador lhe tenha decepado os braços frondosos. Desculpem. Quase sempre, aqueles que tomamos por afetos mais doces, querendo abraçá-los por sustentáculos da luta, simbolizam tarefas que solicitam renúncia e apostolados a exigirem amor. Não importa o gelo da indiferença nem o bramido da incompreensão se buscamos servir.
O coração mais belo que pulsou entre os homens respirava na multidão e seguia só. Possuía legiões de espíritos angélicos e aproveitou o concurso de amigos frágeis que o abandonaram na hora extrema. Ajudava todos e chorou sem ninguém. Mas ao carregar a cruz no monte áspero, ensinou-nos que as asas da imortalidade podem ser extraídas do fardo da aflição e que no território moral do bem, alma alguma caminha solitária, porque vive tranquila na presença de Deus. E passemos ao livro Pensamento e Vida, onde a certa altura do capítulo 22, intitulado Culpa, agora sim, o benfeitor Emmanuel ensina-nos que toda deserção do dever a cumprir, e lá volta ele outra vez a falar-nos do dever, traz consigo o arrependimento, que alentado no espírito se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizagem e restauração. Cair em culpa demanda por isso mesmo humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações, ou seja, a tal roda das reencarnações, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, até termos pago as nossas dívidas através da lei de causa e efeito. É por esta razão, continua Emmanuel, que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. E sobre este alicerce de amor e de perdão, trago-vos aqui um exemplo que se encontra no capítulo 27 do livro Os Mensageiros, de André Luiz, e que tem por título O Caluniador. E então, de que é que se trata? Trata que neste livro, cujo instrutor de Emmanuel chama-se Aniceto, e Aniceto leva então André Luiz, que se encontra num posto de socorro em trânsito, digamos assim, para a Terra, ele vem à Terra, mas param num posto de socorro que é de Nosso Lar. E ele leva-o então, Aniceto, a conhecer, neste capítulo, um homem que está ali internado, em estado ainda muito desagradável, mas que está a melhorar, que se chama Paulo. E o que é que ele tinha feito? Daí o título do capítulo. Ele tinha sido um caluniador toda a vida. Entre outros, ele tinha caluniado e tinha feito com que o administrador atual desse posto de socorro, chamado Alfredo, e a mulher dele, de nome Ismália, se tivessem separado, enquanto casal que vivia na Terra, pronto, um matrimónio. E Alfredo deu ouvidos às calúnias deste Paulo e separou-se da mulher. Ismália é um espírito bastante mais evoluído do que Alfredo, mas vem muito estar com ele ali no posto de socorro, de que ele se tornou, depois de muitos anos, administrador. Vamos ver então o que é que, uma parte só, um pequeno diálogo que há entre André Luiz e Aniceto, para que compreendamos bem a importância da reconciliação. Vamos ler então. Mas Paulo, que é o caluniador, veio ter casualmente a este posto? Não,
respondeu Aniceto. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que sentiu necessidade de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira, diz Mália, que como espírito superior a Alfredo, bastante superior, sempre conseguiu ajudá-lo enquanto ele esteve no umbral. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em Campo da Paz, é uma colónia que foi fundada no século XVIII e que se dedica a abrigar aqueles que não têm conhecimentos, que são ignorantes ou que têm culpas dolorosas. Foi o caso dele. Então, ele foi levado depois para o Campo da Paz. Então, socorrido em Campo da Paz, compreendeu as próprias necessidades e, tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal, portanto, ele estava no abismo, nas trevas profundas, e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro, que é onde eles estão agora. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo facto de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Reparem que o Paulo estava no abismo, ele trouxe-o para aquele posto de socorro e o Paulo está há muitos anos ali. No entanto, Paulo ainda está muito mal. Ainda é muito difícil para ele pronunciar a palavra Jesus. Extremamente difícil, mas conseguem. Aniceto consegue que ele pronuncie, mas leva bastante tempo e só com a ajuda magnética de Aniceto é que ele consegue pronunciar a palavra, o nome de Jesus. Nos primeiros tempos, continua Aniceto, aproximava-se do enfermo como um necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e, presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Reparem na enorme lição que nos é dada aqui. A reconciliação começa pela caridade, passa pela compreensão, depois pela piedade, desta passa para a simpatia e depois para a verdadeira fraternidade e culmina no amor sublime, no amor transcendental, no amor realmente puro e verdadeiro por outro, seu irmão. E neste livro Pão Nosso, também de Emmanuel, este incita-nos neste livro assim: faz o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto te seja possível no capítulo da harmonização,
Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. E é isto que nós realmente também devemos fazer. Não condenar ninguém e sim perdoar, porque não exijas do próximo aquilo que ainda não consegues fazer. Revejamo-nos sempre no outro. E se já conseguimos ultrapassar a fase em que o outro se encontra, pensemos sempre que já passamos, já fomos como ele é hoje. Então, perdoemos, reconciliemo-nos, porque estamos a ver que é importantíssimo do lado lá e que as obsessões são terríveis. E estamos a ir para o fim e mais uma citação de Emmanuel, de agora, no livro Fonte Viva, que diz assim: por mais grave que pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, ou seja, o Evangelho, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. E Martins Peralva, no Estudando a Mediunidade, remata assim: quanta claridade nos conceitos evangélicos se interpretados à luz do Espiritismo. Reconciliemo-nos, pois, com os adversários de ontem e de hoje, se os tivermos, na certeza inabalável de que o perdão irrestrito, com o esquecimento de toda a falta, abrir-nos-á a porta que nos introduzirá mais tarde no santuário de luz da vida infinita. E é isto mesmo que Kardec nos indica no ponto 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, com que começamos esta conversa, quando diz que estamos na terra, que enquanto estamos na Terra, devemos ignorar o nosso passado porque não nos lembramos dele, mas devemos tentar não fazer novos adversários e esforçarmos por tornar as nossas relações difíceis em agradáveis e os adversários em amigos, porque, e vou citar, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda causa profunda de animosidade posterior. E agora, sim, para terminar, uns versos deste espírito Meimei, que está no livro Pai Nosso, e que diz assim: o perdão, em qualquer tempo, é sempre um traço de luz, conduzindo nossa vida à comunhão com Jesus. E então que Ele nos abençoe e ilumine e que os nossos amigos espirituais, os bons espíritos, nos estimulem a reconciliar-nos e a perdoarmos incondicionalmente todos os que põem à prova a evolução que já conquistamos. Muita paz. E assim, queridos companheiros, nós vamos nos encaminhando para o encerramento. É muito interessante tudo o que foi apresentado sobre o perdão das ofensas. É esse o nosso calcanhar de Aquiles, todos nós. E como foi dito, ele é o móvel, o motivo das obsessões, sem dúvida nenhuma. É muito fácil aqui entre nós, no nosso dia-a-dia, por qualquer coisa, nós pedir desculpa. E a nossa cultura, os políticos têm que pedir desculpa e está tudo resolvido. Como isso fosse verdade, mas não é. O mais fácil, se eu te
causei, desculpem, está tudo ok. Mas, do outro lado, é como foi dito, as coisas não são assim. Não são assim tão fáceis como nós possamos imaginar. Porque falou-se de obsessão, né? Porque o espírito que está do lado de lá não perdoa. E traz dificuldades, traz obsessões. As pessoas vêm à casa espírita, falam que está com o espírito e que ponha nós na obsessão e que retira o espírito e tal. Bom, o facto da espiritualidade, de alguma maneira, trazer o encarnado que está sofrendo a uma casa espírita já é um passo. É por aí que começa. Porque, se tiver boa vontade, o encarnado vai se transformando, vai buscando a sua reforma íntima. Ele não será jamais o mesmo que era. E pergunta a cada um de nós, há 30 anos, quando dei para a doutrina, eu hoje sou melhor que naquela época. Porque há uma transformação. E, por tabela, influencia o nosso obsessor que está do outro lado da vida. Esse é o segredo. É aí que a espiritualidade encaminha, ou que encaminhou, algum de vocês até a casa espírita. Se tiver boa vontade, ele vai se transformando em melhor. Se tiver condições, ele pode fazer o bem ao próximo. Mais fácil desarma o nosso inimigo. Ele agora está trabalhando no bem. Fazer oração sem estar integrado numa vibração, por vezes é difícil. É difícil, porque a influenciação por vezes é tão grande que você nem consegue orar. Até muitas vezes nós que estamos integrados, e quando as trevas são mais trevas, no dizer do nosso querido Batuíra, quando as trevas são mais trevas, nós ficamos com muita dificuldade. Só integrados num serviço cristão é que você contribui para que o nosso inimigo possa vir até nós, os amigos espirituais trazerem-no até nós, e como nós vimos na prática, só há um processo de esquecimento. Eu ofendi você, esquece. Ele só se realiza, nos casos mais graves, através de uma reencarnação, e que por vezes veio ao nosso lar, esse inimigo, e que por vezes nós ficamos a braços com esse espírito, porque é reminiscências do passado. É ou não é? A doutrina espírita é muito clara nesse aspecto. Veja a importância de ser encaminhado a uma casa espírita. Repetimos, se quiser, se esforçar, sua transformação moral. Você já está influenciando o seu adversário que está permanente. Quando Cristo está no mesmo caminho, nós temos encarnado e ele está desencarnado. Nós temos na mesma faixa. Não é? E nessa mesma faixa nós temos de se reconciliar. Eu tenho grandes experiências nesse aspecto quando eu entrei para a doutrina. E que só era amenizado porque eu comecei a trabalhar em favor do próximo. E nas comunicações espíritas, o Espírito dizia, mas ele agora é um trabalhador do Cristo e por isso... Mas ele é tão mau e é tão ruim, mas ele agora está trabalhando, é um trabalhador do Cristo. Nós estamos ajudando a ele e a ti. E é esse o caminho, não há outro. Não há outro. Para que realmente... Porque se quer ser mesmo,
só através de uma reencarnação. Algumas vezes se batuíra, quando nós atendemos uma entidade que está com grandes dificuldades e que o seu pensamento, o seu ódio ainda está há 300 anos lá atrás, não conseguiu se desvincular, batuíra diz, esse nosso irmão já teve uma reencarnação, mas nem se deu conta, mantém-se com o mesmo ódio, com o mesmo desejo de vingança. É complexo. A maior dificuldade que nós temos, realmente, é o exercício do perdão. E ele só consegue a espiritualidade com uma reencarnação. Por quê? Porque a misericórdia divina é tão perfeita que você apaga, esquece tudo. É uma bênção, esse esquecimento. A maior bênção que tem é uma reencarnação para você esquecer aquilo que você fez e aquilo que você sofre. E aquilo que os adversários te cobram, que depois vão cobrar como encarnado. Se você estiver integrado na escola do Cristo, é muito mais fácil. Porque tem direito por justiça. Porque eu estou trabalhando em favor do próximo, por justiça. A misericórdia divina vai me ajudar. Ajuda toda a gente. Mas há algo mais a nosso favor. Mas vamos encerrando então. Pedimos a todos que vamos refletir em tudo que foi colocado. A grande importância de nós se integrarmos dentro dos princípios do Evangelho do Cristo. E só aí e por aí nós poderemos amanhã ser mais felizes.